meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração, culto de adoração ao Senhor. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estamos aqui para louvar a Deus pelo dom que nos é dado, pela salvação feita e realizada pela graça e não pelos nossos méritos. Por isso, nós vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor por nós. E te pedimos, ó Deus, que receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Esteja, Senhor, com o teu Santo Espírito adentrando nos nossos corações, adentrando nos lares que estão participando deste culto, ó Deus. E que seja noite de transformação das nossas vidas. Essa nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Salmo 42, 11 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Vamos orar, momento de intercessão. Esteja aí colocando os seus pedidos, vamos orar uns pelos outros, orando também aí do seu lar, do seu trabalho, onde quer que você esteja participando deste culto. Esse é o momento de intercessão. Levarmos os nossos agradecimentos ao altar do Senhor e também as nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas aflições. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua santa presença. Ó Deus, te pedimos que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te
pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja atendendo nesse momento a oração de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos amigos, dos nossos familiares. Senhor, muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, ó Deus, e nós colocamos esses momentos difíceis nas Tuas mãos. Senhor, as famílias enlutadas, ó Deus, tem misericórdia, manda Teu Santo Espírito, Senhor, para confortar, para consolar a cada um deles, Senhor. Ó Deus, pedimos também para aqueles que estão enfermos, Senhor, seja em residência, em enfermaria, em UTI, ó Deus, te pedimos que a Tua mão curadora esteja agindo nessas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que estão sem esperança, Senhor, a respeito de emprego, a respeito de tantos outros fatores, Senhor, que necessitam de um auxílio, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, estenda a mão a essas pessoas. Mas nós te pedimos principalmente, ó Deus, por aqueles que estão perdidos, Senhor, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão, meu Deus, tomados pelo pecado e por isso não conseguem ver, Senhor, a Tua maravilhosa luz. Ó Deus, usa o Teu povo como instrumento para que essas pessoas sejam alcançadas, para que essas vidas sejam transformadas e salvas através do Teu Santo Espírito e através da ação que Jesus fez na cruz por cada um de nós, Senhor. Ó Deus, ouve as nossas orações, receba as nossas súplicas, as nossas gratidões, Senhor. Nós te louvamos pelos cultos presenciais que estamos tendo, Senhor. Te louvamos, meu Deus, pelo Teu cuidado para com o Teu povo. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida do pastor Valdomiro, de sua família, Senhor, para que ele possa continuar conduzindo a Tua igreja, Senhor, nos caminhos que o Senhor tem designado para ele, Senhor. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cristo está ao teu lado, eterno a vida compartilhar. palavra de Deus, Atos capítulo 15, de 36 a 41, diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão.
E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilia se tinha apartado deles e não os apanhou naquela obra. Não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Paulo e Barnabé, eles haviam enfrentado grupos de legalistas que queriam impor condições aos gentios para que os gentios fossem salvos. Condições essas que não eram de acordo com a palavra de Deus, e o assunto foi levado aos apóstolos e à igreja de Jerusalém. A igreja se reuniu e concordaram de que Paulo e Barnabé estavam com a razão, de que realmente não há nenhuma outra imposição a não ser as regras que já estão no Evangelho, que a salvação vem pela fé, que a salvação é em Cristo Jesus, que as nossas ações não nos levam à salvação, que ser judeu ou não ser judeu não é sinônimo de ser salvo. Então eles tiveram a razão, pois qualquer outro evangelho que fosse pregado, se não o evangelho verdadeiro, se não o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, esse evangelho não servia para nada. O evangelho verdadeiro servia para que as pessoas não tivessem desvios doutrinários. Por isso eles escreveram uma carta anunciando a decisão da Assembleia, a decisão da igreja, para que tivessem um rumo, para que tivessem um direcionamento quando fossem levar o Evangelho. Então eles tomaram posse da carta emitida pela Assembleia e concordaram em fazer a segunda viagem missionária. Só que eles não concordaram de como seria a formação dessa equipe missionária. Barnabé queria levar João Marcos, já Paulo era totalmente contrário a essa ideia, e tanto Barnabé quanto Paulo, eles não abriam mão das suas posições, das suas convicções, eles não abriram também um entendimento para que tivesse um meio termo nessa questão, a fim de que os dois pudessem ir, mas eles não abriam o entendimento e resolvesse isso, a fim de que os dois, com ou sem João Marcos, pudessem dar procedimento ao ministério que estavam comissionados, em especial essa viagem missionária. Então, independente de levar ou não, eles não abriam mão de fazer essa viagem, mas não entraram em um acordo. Então nós vemos aqui dois homens extremamente dedicados, muito dedicados à obra do Senhor, que acabaram de ajudar a promover a união dentro da igreja, porque aquelas dúvidas estavam trazendo divisões, estavam trazendo problemas, mas não conseguiam resolver as suas diferenças de pensamentos. Irmãos, por mais perturbadores e dolorosos que sejam esses conflitos, que sejam esses momentos, eles sempre aparecem na história da igreja. Aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, aconteceu com missionários recentes, com missionários mais antigos, aconteceu com o pastor, acontece comigo, acontece conosco. E nós devemos nos atentar que por mais que essas discussões, esses conflitos aparecem, ainda predomina a vontade de Deus, predomina o que Ele deseja sobre os seus propósitos. Ainda que as partes envolvidas não cheguem a um consenso, Deus não deixa de fazer a obra por causa disso. No caso dos dois, o problema era João Marcos. Barnabé e João Marcos eram parentes, então por isso não causa surpresa dele em defender João Marcos. Os laços familiares eram fortes naquela época, naquele período, naquela cultura, e deviam ser fortes, e com eles não era diferente. Eles tinham o laço familiar muito forte, mas além disso é bom nós lembrarmos que Barnabé era o tipo de pessoa que procurava ajudar os outros de todas as maneiras. Por isso a igreja o chamava de filho da exortação.
E olha que interessante, ele agiu assim com o próprio Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, foi ensinado por Ananias e depois ele se dirige a Jerusalém. E em Jerusalém as pessoas não confiavam em Paulo, não lhe deram apoio. E aí Barnabé entra, estende a mão para Paulo, faz ele ser aceito pela comunidade, ele dá um voto de confiança a Paulo, ao ponto de andar junto com Paulo até que a igreja pudesse confiar nele. Agora ele estava agindo da mesma maneira. Ele tinha a disposição de dar a João Marcos a mesma oportunidade que ele deu a Paulo de servir ao Senhor. E no caso a oportunidade dele não era apenas dar essa oportunidade a João Marcos de servir ao Senhor, mas também de provar o seu valor. Por isso Barnabé insistiu que eles levassem João Marcos na viagem. Mas por mais que Barnabé insistisse para que João fosse com eles, para que João Marcos fosse com eles, Paulo ele estava irredutível na sua posição, ele não queria levá-lo, achava que não devia levá-lo, pois na primeira viagem que ele fez, ele desertou, ele voltou para casa demonstrando sinais de fraqueza no entender de Paulo, e também no entender de Paulo o ministério era muito importante, o trabalho exigia deles, eles não podiam correr riscos de precisar de João Marcos e na hora ele furar com ele não atender as expectativas, ele não confiava mais em João Marcos. Tem uma frase que é dita assim: confie em uma pessoa e se ela falhar, a culpa é dela. Se você confiar em uma pessoa e se ela falhar uma vez, a culpa é dela. Se você confiar de novo pela segunda vez e ela falhar outra vez, a culpa é sua, já não passa a ser dela. Provavelmente esse era o lema de Paulo até então, mesmo porque um bom tempo depois, já mais experiente na fé, ele mostra o quanto ele muda em relação ao que aconteceu agora na escrita a Filemon. A carta escrita, por exemplo, a Filemon, traz um exemplo muito claro disso na mudança que ele teve quando ele intercede por Onésimo. Filemon era um membro lá da igreja de Colossos, Onésimo era um escravo fugitivo de Filemon, provavelmente porque roubou a Filemon e fugiu para Roma. Lá em Roma ele se converte através do testemunho de Paulo, através de Paulo sendo instrumento de Deus. E Paulo queria manter Onésimo com ele, só que como ajudante, mas por ele não ter contactado Filemon, por ele não ter o consentimento de Filemon, ele entendeu que devia enviar Onésimo de volta. Então ele escreve uma bela carta de intercessão, pedindo para Filemon que perdoe Onésimo e para que lhe devolva a confiança. Lhe devolva a confiança, justamente o que ele não tinha mais nesse momento em relação a João Marcos. Toda essa discussão entre Barnabé e Paulo de levar ou não levar João Marcos ficou tão tensa, tão acirrada, que acabou se transformando em discórdia. Houve discórdia entre os dois, houve desavença, e a única solução para eles era se dividirem os territórios ali, se separarem. A vida dos dois era muito dedicada a Deus, muito, extremamente dedicada a Deus. E é interessante que hora nenhuma eles pensaram em não fazer a viagem missionária. Hora nenhuma eles pensaram, não, se for para ser desse jeito, se for para levar João Marcos, eu não vou. Não, então se João Marcos não for, eu não vou fazer viagem nenhuma. Não, eles discordavam desse ponto, mas entendiam que a viagem era necessária. Isso mostra a dedicação deles à obra, mostra o quão a obra de Deus era importante para eles. Acima das convicções particulares, eles sabiam que o propósito de Deus estava acima de tudo. E muitas vezes nós temos visto pessoas vocacionadas, pessoas capacitadas, com amor ao próximo, mas que em situações de desavença, de problemas, deixam de cumprir o propósito de Deus, deixam os líderes na mão, ou então os líderes deixam essas pessoas nas mãos. Nós vimos
que Paulo e Barnabé também passaram por isso. Tem uma frase que diz assim: não procure ter razão, procure ter paz. E nós devemos buscar incessantemente a paz com o nosso Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a Ele, independente do cenário em que vivemos, das dificuldades que temos, dos problemas que virão. Nós vimos lá como foi com o profeta Jonas. Ele não quis ter paz com Deus, ele quis ter razão quando ele falou: não, esse povo de Nínive não presta, eu não vou pregar para eles, e acabou não tendo paz em relação a Deus. Então ele acabou desobedecendo a Deus, e nós vemos que Paulo e Barnabé, nesse cenário, eles optam por obedecer a Deus, ainda que não viajando juntos. No caso de Paulo e Barnabé, que já não fazia mais diferença para ver quem estava certo ou quem estava errado. Se a gente abordar de uma maneira bem clara, talvez ambos estivessem certos e ambos estivessem errados. Mas sabemos que no final do ministério, João Marcos foi aceito por Paulo, recebeu o amor de Paulo, recebeu a aprovação de Paulo. Em Colossenses 4:10 diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então ele está recomendando, falou: se ele for com vocês, recebam. E em 2 Timóteo 4:11, ele diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo não apenas recomenda que Marcos seja recebido, como também ele declara que João Marcos é muito útil para o ministério de Paulo. Irmãos, por mais, mesmo que os líderes se dividam, eles são espirituais, estão determinados ali a fazer o bem, a procurar o melhor para a igreja, mesmo que eles são divergentes em relação aos pensamentos. Um fato nós devemos nos atentar: eles tinham preocupação uns com os outros. Paulo olhava para as pessoas e perguntava o que essas pessoas podem fazer pela obra do Senhor, o que essas pessoas podem fazer no ministério. Já Barnabé olhava para as pessoas e perguntava o que a obra do Senhor pode fazer por elas. As duas perguntas são extremamente importantes quando a gente realiza o trabalho de Deus, e muitas vezes é difícil a gente ter esse equilíbrio, mas é necessário que tenhamos uma igreja que sabe conduzir o ministério com cooperação mútua, que haja equilíbrio, onde o evangelho faz diferença na vida da congregação, onde a congregação faz a diferença através do evangelho. É uma igreja que cumpre com os objetivos propostos por Deus. Mas esse aqui não foi o caso, pois eles não chegaram ao equilíbrio, não chegaram a um consenso. E sendo assim, Barnabé já havia escolhido João Marcos para poder fazer a viagem com ele. E aí Paulo, ele pega também um companheiro de viagem de ministério. Paulo escolheu Silas, que era um dos líderes da igreja, o que facilitava muito por isso. Silas era um profeta, segundo diz Atos 15, 22 e 32, e ainda era um dos escolhidos para transmitir as decisões da igreja que foram realizadas na Assembleia de Jerusalém. Como Paulo, Silas também era cidadão romano, foi coautor de cartas paulinas quando escreveu o Tessalonicenses, e também foi auxiliar de Pedro quando Pedro escreveu a primeira carta, conforme é relatado lá em 1 Pedro 5:12. Então, na escolha que ele fez, nós vemos que Paulo continuava dedicado, continuava cuidadoso, estava dando valor no trabalho em equipe, no trabalho a dois, estava dando valor no serviço de testemunhar com alegria, vendo que havia com ele uma pessoa que tinha as mesmas convicções, o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Só que dessa vez tem uma mudança significativa e que muitas vezes não é perceptível. Agora,
Paulo, ele é o líder dessa viagem. Agora é ele quem direciona os caminhos, agora é ele quem determina, é ele quem realiza a obra ali com a liberdade, mas naturalmente, contando e fazendo com que sejam envolvidos os colaboradores ou o colaborador no seu trabalho, no caso de Silas, mas sempre seguindo os propósitos de Deus. Então aqui Deus já passa a cumprir o propósito de separar. Aqui já Paulo já está tomando o protagonismo para poder ser o vaso escolhido, o vaso precioso para levar o evangelho aos gentios, o principal missionário que nós conhecemos, que nós temos relatado na palavra de Deus. Irmãos, diante de tantas divergências, tantas discórdias, nós devemos entender que Deus usa diferentes obreiros, mas a sua obra sempre prossegue. Quando a obra é do Senhor, nada abala, ela prospera. E os propósitos de Deus estavam tão claros quanto à necessidade dessa viagem, que agora, em vez de uma equipe missionária, haviam 2 equipes missionárias. Se Deus dependesse de pessoas perfeitas para realizar a sua obra, jamais conseguiria alguma coisa. Jamais. Nós somos cheios de falhas, somos imperfeitos, e essas falhas e as nossas imperfeições são um ótimo motivo para nós dependermos exclusivamente da graça de Deus, pois a nossa suficiência vem somente dele. Em 2 Coríntios 3, 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem somente dele, somente de Deus, irmãos. De nós ele espera dedicação, obediência, boa vontade, zelo, esforço, amor, encorajamento, coragem, disposição. E a igreja avançou e avança ainda hoje, porque existiam pessoas assim, porque existem pessoas ainda assim que propõem a obedecer ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Muitas vezes nós nos lembramos desse trecho que estamos estudando, que estamos lendo, e a primeira coisa, ou a principal coisa que vem à nossa cabeça é o rompimento, é a discussão, é o corte da relação ali entre Paulo e Barnabé, mas o certo é que nós devemos nos lembrar de 2 questões importantes, sempre reforçar quando nós lermos este texto. O propósito de Deus foi alcançado. Isso é a primeira questão e a mais importante. O propósito de Deus foi alcançado. Em vez de ter uma frente missionária, foram 2 frentes missionárias. Foram mais igrejas visitadas, mais pessoas alcançadas, mais tempo de evangelho pregado em um tempo menor, em função de ter 2 equipes. E a segunda questão que nós devemos também nos atentar é a dedicação de Paulo e Barnabé, que mesmo não chegando a um acordo, fizeram o que tinha que fazer, obedecer ao que a igreja tinha decidido, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente vai se colocar nessas questões entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade, mas o que mais conta é a nossa dedicação. Finalizo aqui com uma ilustração. Durante a Blitz dos nazistas sobre Londres em 1940, Matthew Sands, ele recebeu um telegrama no gabinete de guerra britânico declarando que o filho dele, David, estava desaparecido e considerado morto. O relatório provou ser verdade a morte dele, então, com o coração partido, ele pega e escreve no verso do telegrama: tudo o que tenho e tudo o que sou, entrego a Deus para o seu serviço. Pouco depois dele tomar conhecimento da morte do seu filho, ele recebe o telefonema de alguém com um lembrete sobre um compromisso importante que ele tinha. A caminho desse compromisso, Sands passou por uma igreja antiga e resolveu orar. Estava com o coração aflito, resolveu orar. Observou uma placa que dizia:
venda em leilão. Aquela igreja estava em venda por um leilão. Então ele entrou na igreja e antes de orar, antes de prosseguir, ele se sentiu assim impressionado com a igreja, quis restaurá-la, quis ali reativar aquela igreja para que fosse um culto, para que recebesse as pessoas para oração, para comunhão, para ouvir a palavra. E sem que ele soubesse, outro homem também tinha visto a placa e também decidiu participar desse leilão para comprar o prédio, para transformar em uma galeria de diversões. No dia do leilão, os dois compareceram, só que Sêndice estava tão atônito pelas últimas notícias, pelos problemas, pelo que ele tinha passado em relação ao seu filho, que em vez dele entregar o seu lance, ele entregou o telegrama no qual ele havia escrito aquela frase. O leiloeiro leu o telegrama em silêncio, bem como a mensagem de Sêndice dedicando ali a Deus tudo que ele era, e finalmente ele anuncia que a igreja tinha sido vendida para Sêndice, porque ele havia apresentado o preço mais alto que podia ser oferecido. Quando perguntaram como, o leiloeiro leu as palavras do telegrama e leu o verso do telegrama. Os presentes ali concordaram com a decisão do leiloeiro. Irmãos, é necessário que a gente tenha dedicação total. É necessário que a gente dedique as nossas vidas ao Senhor. Paulo e Barnabé, eles eram muito dedicados, por isso não abriram mão de fazer a vontade de Deus. Em Marcos 12, 30, finalizando, diz assim, essa dedicação, em Marcos 12, 30, essa dedicação é colocada nestas palavras: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é o que Deus espera de nós, isso é o que Deus esperava de Paulo e de Barnabé, e através dessa dedicação deles, através do propósito de Deus, ele foi realizado, o propósito de Deus foi cumprido. Nada menos do que a nossa vida, do que o nosso amor, do que a nossa alma, o nosso entendimento é aceitável para Deus. Nós devemos entregar a Ele tudo que somos, tudo que temos, e que essa seja a natureza da sua dedicação, meu irmão, da sua dedicação, minha irmã, da nossa dedicação, que nós possamos ser dedicados, que problemas, que confusões, que diferenças possam ser resolvidas e nós possamos seguir no barco, levando o Evangelho do Senhor Jesus a todos aqueles que precisam. Essa deve ser a nossa natureza, para que, sendo assim, Deus cumpra todos os propósitos dele na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Batista Vida e Paz, na Igreja do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse propósito e que nós possamos viver com dedicação total ao nosso Deus, para que Ele cumpra os propósitos dele na nossa vida e na vida daqueles pelos quais nós somos instrumentos do Senhor. Amém.